Oi, oi. Alô, pronto. Bom dia, gente. Tudo bem? Bem. Ó, hoje, conforme o nosso cronograma, a gente deve começar pelo cronograma. Todo mundo tem o cronograma anual? Eu deixei no grupo lá. Se alguém não tiver, me manda um oi, eu já mando de novo, tá? Pelo nosso cronograma, hoje nós devemos começar a parte de gases. Eu separei 3 aulas para a gente estudar esse assunto. Entretanto, se não me engano, faltaram 3 questões da parte de MOL. A gente tinha feito até a 14ª questão na semana passada. Então, a gente vai começar a aula fazendo essas 3 questões que faltam, da página 131. E, na sequência, a gente entra em estudo de gases, tá? Esses módulos de MOL e gases, eles são módulos preparatórios para entrar na parte de estequiometria. Então, qual que é o cronograma, né, nas próximas semanas aí, em relação à química da segunda-feira? A gente entra na parte de gases. Hoje, provavelmente 2 a 3 semanas, a gente estuda toda a parte de gases, mistura gasosa, enfim. Depois a gente entra na parte de estequiometria. Então, provavelmente daqui 3 a 4 semanas, a gente está entrando na parte de estequiometria. Beleza? Aí na segunda. Aí da segunda. Alô? Alguém está com o microfone aberto. Cuidado aí, gente. Então vamos. Questão número 15. Confere para mim se é isso mesmo. Questão número 15. Faltou a 15, a 16 e a 17. Linus Pauling. Alô? Peraí, tá meio pauta aqui. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, faleceu em 1994, aos 93 anos. Era um ferrenho defensor das propriedades terapêuticas da vitamina C. Ingeria diariamente cerca de 2,1 vezes 10 a menos 2 mol dessa substância. Aí ele deu a dose diária recomendada, 62 miligramas. Quantas vezes aproximadamente a dose ingerida por Pauling é maior que a recomendada? Então, uma questãozinha tipo bem tradicional mesmo, né? Ele fala assim, ó, ele deu a dose ingerida, que é 2,1 10 a menos 2 mols, e deu a dose recomendada. Dose recomendada, que é 62 miligramas, tá? E ele já está afirmando, na verdade, que a dose ingerida é maior que a recomendada. Tá? Ele deu a fórmula da vitamina C. C9, é isso? C6. C6, H8O4, O6, tá? Beleza. Aí, gente, bom, como é que a gente compara dois valores? Primeira questão que a gente tem que fazer aqui é deixar esses valores na mesma unidade. Então, você pode resolver a questão de duas maneiras. Ou você pega a dose ingerida, que está em mols, e passa para massa, ou você pega a dose recomendada, que está em massa, e passa para mol, tá? Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer de mol para massa. Eu vou pegar esse valor, passar ele para massa, e vou ver quantas vezes ele é maior do que esse aqui. É basicamente isso. E só que, obviamente, para isso eu preciso da massa molar, né? Então vamos calcular aqui a massa molar. Massa molar fica 12 vezes 6 mais 1 vezes 8, que é a massa do hidrogênio vezes 8, mais 16 vezes 6. Pronto. 12 vezes 6 dá 72, mais 8, mais 96. Confere aí. 72 que seja do carbono, mais os 8 do hidrogênio, mais 96 aqui. 80, dá 176, é isso? 176 gramas mol.
gramas por mol. Tá bom? Agora eu abro uma regra de 3, ou, se você quiser, lembra daquela formulinha que a gente discutiu na semana passada? Massa dividido por massa molar. Você pode fazer pela formulinha ou abrir a conta na regra de 3, tá? Vamos lá. Eu vou fazer a conta na regra de 3. 1 mol de vitamina C equivale a 100. Peraí. 1 mol de vitamina C equivale a 176 gramas do composto. Ele ingere 2,1 vezes 10 a menos 2. 2,1 10 a menos 2 mol de vitamina C, isso dá uma massa M, tá? Beleza. Isso vai dar M, dá 2,1, 10 a menos 2, vezes 176, tá aqui. Ah, 2,1 vezes 176 é 2 vezes 176 vezes 0,1 vezes 176. Então, isso dá 352 mais 17,6. Alguém fez essa conta? Quanto que deu? 369,6. 10 a menos 2. 10 a menos 2. Gramas. Gramas. Tá aí. Pronto. Agora eu vou comparar esse número com o número que ele ingere diariamente. Lembrando que esse número que ele ingere diariamente está em miligramas. Então, a comparação dos números. Gente, lembrar na matemática, né? Quando você quer saber quantas vezes um número é maior que o outro, o que que você faz? Que conta que eu faço? Divide, né? Divide o maior pelo menor. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar a dose ingerida e vou dividir pela dose recomendada e ver quanto que dá isso. A gente vai fazer aproximado aqui. 369. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Como a dose recomendada está em miligramas, vou fazer assim. A dose recomendada ela está em miligramas. Então, eu vou colocar lá embaixo, né, na dose recomendada, 62,10 a menos 3. 62, 10 a menos 3, G. Tá bom? Para fazer uma comparação com a potência de 10 igual, eu vou escrever esse número com 10 a menos 3. Como que ficaria se eu escrevesse esse número com 10 a menos 3 na potência? 36, aliás, ah, não, vou deixar assim mesmo. 369,6, fica mais fácil, é. 10 a menos 2. Pronto. Ó, beleza? Aí, olhando nas alternativas, gente, a gente percebe que existem valores bem discrepantes um do outro. Se você olhar na A, na B, na C, na D, são valores relativamente diferentes. Eu vou fazer um arredondamento bem grosseiro aqui. Ó, 369 dividido por 62 dá 6 e pouquinho, quase 6. Eu vou fazer um 6 aqui, pronto. Então, e aí fica assim, né? 6, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3. Você subtrai os expoentes, então vai ficar 6 vezes 10 a primeira. Porque fica menos 2 menos menos 3. Tá? Então vai dar 60 vezes. 60 vezes. Pronto. Tá aí. Beleza? Então a questão 15 ficou a alternativa B de bola. B de bola. 16 e 17. Essas questões 16 e 17, elas são muito engraçadas. Elas foram questões da Unicamp e na época, isso faz um puta tempo, o vestibular da Unicamp era diferente de como é hoje, né? Na época, até bem pouco tempo atrás, acho que mudou uns 4, 5 anos. A primeira fase da Unicamp não era uma fase de múltipla escolha. Então, o candidato ia fazer a primeira fase, ele respondia duas questões discursivas de cada matéria.
duas de física, duas de química, duas de matemática, duas de biologia, duas de história, duas de geografia, e fazia uma redação ainda. E aí depois ia para a segunda fase, tá? Então, a questão em si, as duas questões, elas referem-se a um ano de vestibular da Unicamp. A 16 é da primeira fase e a 17 é da segunda fase. Ele fala assim na questão: 16. Um estudante no primeiro ano de curso do curso de Química da Unicamp, após uma aula sobre tamanho relativo de cátions e ânions e sobre fórmulas químicas, foi almoçar no restaurante universitário. Para mostrar aos colegas o que havia aprendido, resolveu fazer uma analogia com a mistura de arroz e feijão contida no prato. Primeiro, estimou o número de grãos de arroz e de feijão, tendo encontrado uma proporção de 2 feijões, 2 grãos de feijão, para 7 grãos de arroz. Então, tipo, para cada 2 feijões tinha 7 grãos de arroz. Depois, considerando o tamanho relativo dos grãos de arroz e feijão, e fazendo uma analogia com o tamanho de cátions e ânions, escreveu a fórmula química do composto feijão com arroz, representando o feijão por F e o arroz por A. Item A. Qual é a fórmula química escrita pelo estudante? Então, vamos lá. Ele tinha 2 grãos de feijão para 7 grãos de arroz. E aí, eu não sei se vocês conseguem perceber a história do enunciado, mas ele pressupõe que feijões e arroz estariam combinados, formando uma única substância, que ele chama de feijão com arroz. Tá? E aí ele pergunta, no item A, qual é a fórmula química escrita pelo estudante? Bom, se eu tenho 2 feijões para 7 grãos de arroz, essa fórmula poderia ser escrita assim, ó. F2A7. Opa, A7. A7. Essa é uma possibilidade de você escrever a fórmula. F2A7. 2 feijões para 7 grãos de arroz. Beleza? Item B. Se no total houvessem 60 feijões no prato, quantos mols de arroz haveria? Se tivesse 60 feijões, 60 grãos de feijão, quantos mols de arroz haveria no prato? E aí? Como que eu faço isso? Hum, a proporção não é 2 para 7? Então o que a gente podia fazer? Podia escrever o seguinte: para cada 2 feijões, eu tenho 7 grãos de arroz. 7 arroz. Não sei se escreve arrozes. Bom, enfim, deixa assim. Tá. 60 feijões para 7 arroz. Aliás, 2 feijões para 7 arroz. Se eu tivesse 60 grãos, eu ia ter quanto de arroz? X. X. 60 vezes 7, 420, é isso? Então, X vai dar 420 dividido por 2. Ok? Isso aqui dá 210 o quê? Hã? 210 grãos de arroz. 210 grãos. Tá. O que eu faço agora? Essa é a resposta? Ele perguntou quantos mols de arroz haveria no prato. Esse daqui não é o número de mols.
Isso aqui é o número de grãos. Então, agora eu faço uma segunda regra de 3. Isso aqui seria o item B, né? Isso aqui seria o item A, perdão. Ó. Então, eu escreveria o seguinte, ó. Se houvesse 1 mol de grãos, 1 mol de grãos no prato, eu teria 6 vezes 10 a 23 grãos. Cada 1 mol teria 6, 10 a 23 grãos. Quantos mols eu teria para 210 grãos? Vai dar um número bem pequeno, né? Vai dar um número bem pequeno, tá? O N vai dar 210 sobre 6, 10 a 23. Quanto dá isso? 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. Dá 3,5, acho. N, acho que é 3,5 vezes 10 elevado a menos 23 mols. 3,5 vezes 10 a menos 23 mols. 35, verdade. Obrigado. Não tem sentido, né? 210 por 6 dá 3,5, verdade. Obrigado. 35. Não precisa gritar também. Dá 35, caralho. Calma. Tá certo. Obrigado, gente. Tá aí a alternativa B de bola. É, o item B. Item C. Item C. Quantos mols do composto feijão com arroz haveria no prato? Agora ele quer saber quantos mols do composto feijão com arroz. Olha, o que que eu sei que tem lá dentro? Bom, eu sei duas coisas, na verdade. Ó. Eu sei. Eu sei que, primeiro, a fórmula do composto é F2A7. Eu tenho 2 feijões combinados com 7 grãos de arroz. E eu também sei que lá dentro eu tenho 60 feijões e tenho 210 grãos de arroz. Certo? Ô, gente, supondo que isso aqui fosse uma molécula, né? Quantas moléculas feijão com arroz eu teria no prato? 30. Vê se vocês conseguem perceber isso. 30 moléculas. Por que 30 moléculas, Danilo? Uai, para cada composto feijão com arroz, você não precisa de 2 feijões? Quantos feijão você tem? 60. Não dá para fazer 30 moléculas? Para cada composto feijão com arroz, você precisa de quantos arroz? 7. Quanto você tem aqui? 210, não é 30 vezes mais? Então, se eu combinasse 2 feijões, 7 arroz. 2 feijões, 7 arroz. 2 feijões, 7 arroz. Se eu fizesse isso até acabar os íons, né? Eu teria 30 partículas de feijão com arroz. 30 partículas de feijão com arroz. Ele quer saber quantos mols eu teria. Quantos mols e não quantas partículas. Quantas partículas são 30. Tá? Então agora eu abro outra regra de 3. Olha só. Se eu tivesse 1 mol de feijão com arroz, F2A7, eu teria que ter 6 vezes 10 a 23 partículas. Certo? Quantos mols eu teria para 30 partículas? 30 partículas. Multiplicando em cruz, o N. Fazer aqui no cantinho? Não, fazer aqui, né? N igual a 30 sobre 6 vezes 10 a 23. 30 por 6 dá 5. Dá 5 vezes 10 a menos 23 mols de feijão com arroz. Mols de feijão com arroz. Aqui.
chupeta essa questão, né? Doida. Agora, a questão de baixo é mais engraçada. Aí, essa prova normalmente era em dezembro, quando a Unicamp adotava esse sistema, essa prova era no começo de dezembro, e a segunda fase dela era logo depois da FUVEST, lá para o dia 10 de janeiro. Aí, na segunda fase, os caras me elaboram a seguinte questão. Olha que curioso isso. Ao corrigir as respostas da questão 8, aquela do feijão com arroz, da primeira fase do vestibular da Unicamp em 95, a banca de química constatou que um certo número de candidatos não tem ou não tinham ideia da grandeza representada pela unidade mol, de fundamental importância na química. Respostas do tipo 210 mols de arroz apareceram com certa frequência. O que aconteceu? A gurizada foi fazer o item B aqui, ó, e chegou nesse valor. Chegou nesse valor, né? A pergunta era: se houvessem 60 grãos de feijão, quantos mols de arroz haveria? A gurizada parou aqui e falou que isso aqui era bom. E aí, evidentemente, quando você fala que existe 210 mols de alguma coisa dentro de um prato, a pessoa não teve a percepção de entender quanto mol é grande. Porque, tenta imaginar o que seria 200 mols de arroz, gente. Seria 200 vezes 600 sextilhões. Tá? Aí ele continua. Item A. Calcule a massa em toneladas correspondente a 210 mols de arroz, admitindo que a massa de 1 grão seja de 20 miligramas. Então, tipo, imagina 210 mols de arroz. Eu quero a massa disso. Eu imagino que você tem um bolo de arroz, 210 mols de arroz. De arroz. Arroz. Tá, eu quero a massa disso aqui. Ele fala que 1 grão de arroz tem 20 miligramas. Então vamos lá. Se 1 grão pesa 20 miligramas, eu vou trabalhar com grama, tá? E aí depois eu passo para tonelada no final da história. Tipo, mais fácil. 20 miligramas, ó, miligramas, vendo? Ó, 20 miligramas. 210 mols de arroz. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Escrever um pouco mais afastado, porque eu vou precisar escrever um número grande aqui. 1 grão pesa 20 miligramas. Ô, gente, agora eu vou escrever 210 mols de grãos. Aqui, ó. Então, eu vou escrever 210 mols, ó, 210 mols de grãos. Isso aqui vai dar uma massa M. Aí. Meu Deus. Então, a massa M vai dar. Eu faria assim, ó. 20 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 2 vezes 210, eu vou colocar 21 vezes 10 vezes 6, 10 a 23. Aqui. 21 vezes 2 dá 42. 42 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 246, eu acho. Qualquer coisa vocês falem aí. 246. Tá? Deixa eu ver se está certo o que eu estou fazendo. 21 vezes 2 dá 42. 252? É? Ah, gente, perdão. É que hoje não, a cabeça não tá boa, não. 252. Vezes 10 a 24, 22. 22. Gramas. Gramas. Tá aí. Como é que eu passo para tonelada? Quantos gramas tem uma tonelada? 1 milhão. 1 milhão de gramas. Uma tonelada
são 1 milhão de gramas, 10 a sexta G. Então, para você passar de grama para tonelada, o que que você faz? Divide por 10 a sexta. Divide por 10 a sexta. Vai dar 10 elevado a 16, né? Então vai ficar uma massa de 252 vezes 10 elevado a 16 toneladas. Meu Deus. Tá aí, beleza? Olha a pergunta do Entender. Professor, a câmera não tá focando. Hã? A câmera não tá focando. Calma que ela vai focar. Deixa ela fazer, peraí. Olha lá, voltou, Valeu. voltou. Ela dá essas zoadas. E tem A, já foi. Agora, olha a pergunta do item B, que engraçada que ela é. B. Considerando que o consumo mundial de arroz seja de 3 vezes 10 a sexta toneladas por ano, por quantos anos seria possível alimentar a população mundial com 210 mols de arroz? Expresse também o número de anos em palavras. Meu Deus. Tá, em um ano, quanto a gente come de arroz? 3 vezes 10 a sexta toneladas? Oitava? Oitava. Oitava. Tá. Quantos anos eu consigo alimentar a galera para 252? 252, 10 elevado a 16 toneladas. Vai. X vai dar 252 sobre, vezes, né? 10 a 16, dividido por 3, 10 oitava. Vai dar alguma coisa 10 oitava. 84? 84? 84, 10 a oitava. Anos. Vixe, como que fala isso em anos? Vamos ver aqui. 3, 6. E agora? 8, 4, 4, 4. 8,4. Acho que fica melhor. 8,4. Não. 84 mesmo, né? Ou 840. 3, 6. Acho que assim, ó. Não. 84 só. Assim? 3, 6. Tá faltando dois valores ainda, né? Dois zeros. É 8, 4, 4. Sim? 3, 6, 8, seria 8,4 vezes 10 a nona, né? Tá aqui. Como que fala isso, cara? Mil, milhão, bilhão, trilhão, né? 8 trilhões, misericórdia. 8 trilhões e 400, mil, milhão, bilhão. Bilhão não é aqui, ó? Então não é 8 tri? Seria 8 trilhões e 400 bilhões, não seria isso? Acho que sim, né? Bilhões. Seria 8 trilhões e 400 bilhões. Porque se fosse só isso aqui, ó, seria 400 bilhões de anos. Contei com. Hã? Eu comecei por 1.000? Então ficaria 8 bilhões? Ah, é verdade. Boa, boa. Ficaria 8 bi. É porque aqui já é 1.000, né? Verdade.
8 bilhões e 400 milhões. Tá aí. De anos. 8 bilhões de anos. Quantos anos tem a Terra? Quantos anos tem o universo? O universo tem uns 13 bilhões, né? O universo tem uns 13 bi. Misericórdia. Certo? Fechamos então, tá? Espera um pouquinho. Fazer uma cosita aqui.